Batista. Como estamos falando de saúde, saúde no contexto político, o piso salarial dos profissionais da enfermagem, que é uma das preocupações dos prefeitos, entrou também na agenda dos governos estaduais durante reunião do Fórum dos Governadores. O repórter Carlos Alberto traz agora as informações. O Fórum dos Governadores reuniu nesta quarta-feira em Brasília chefes e representantes dos governos estaduais para discutir as mudanças na legislação tributária brasileira e manifestaram preocupação com novas regras que possam gerar prejuízos aos cofres dos estados. Ao longo do debate, os governadores defenderam a necessidade da reforma tributária. Porém, afirmaram que ainda estão com um pé atrás, por não terem acesso aos detalhes do projeto. Esse foi o principal ponto do debate entre governadores, o secretário especial da Reforma Tributária, Bernardo App, o presidente do Grupo de Trabalho da Reforma da Câmara, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e do relator da matéria, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Abre aspas, todos os governadores querem ver o texto, mas apoiam a reforma. Efetivamente, nós não temos um texto, então todos estão muito inseguros. Há um ambiente apropriado para que a gente possa ter apoio majoritário para a reforma tributária. Fecha aspas, disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ao retratar as preocupações dos demais colegas, chefes de executivos dos estados. Segundo o governador Elmano de Freitas, presente ao fórum, o encontro representou uma oportunidade para o diálogo direto entre os representantes dos estados na busca de uma sinergia nos assuntos que afetam diretamente a população. Elmano citou ainda que, entre os temas em discussão, estava o pagamento do piso salarial da enfermagem. Com informações do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, vou colocar como problema, que é o pagamento do piso salarial da enfermagem, vai muito além das preocupações manifestadas pelos prefeitos, que nesse momento acompanham o julgamento de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que no texto do ministro Luiz Roberto Barroso definiu que os municípios poderão pagar o piso salarial até os limites, ou seja, até a capacidade financeira de cada ente da federação. E nesse caso nós temos aí acompanhado a angústia dos profissionais da enfermagem que vem numa luta de décadas e oficialmente no ano passado ganharam o piso salarial, mas naquela linguagem ganharam e até o momento não levaram. Pois é, Luciano, e aí agora com essa reunião do Fórum de Governadores ficou escancarada então a preocupação que os gestores, que os governos estaduais têm com a falta de recursos. O governador Elmano admite e reconhece, por exemplo, que as verbas extras liberadas pelo presidente Lula para este ano de 7 bilhões e 300 milhões de reais para pagar o piso da enfermagem no setor público não será suficiente. Ou seja, não vai ter caixa suficiente para o pagamento desse salário. E o Elmano disse uma coisa que é interessante, ele disse, olha, há um julgamento no Supremo Tribunal Federal que está decidindo quais são as regras para esse pagamento. Então ele disse que haverá ainda muita discussão até amanhã, sexta-feira, para encontrar as referências e o entendimento jurídico que o Supremo tem sobre o pagamento do piso. E sobre isso, ontem à noite, inclusive, o Supremo Tribunal Federal estava exatamente julgando aquela decisão que paralisou o cumprimento da lei em relação ao pagamento do piso. Veio a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, como você já falou, tirando o impedimento que existia porque o presidente Lula liberou aquele dinheiro extra. No entanto, o ministro Gilmar Mendes interrompeu essa votação de novo, Luzino, do julgamento sobre o piso da enfermagem. Ontem à noite ele pediu vistas da matéria. Quando pede vistas, ele disse que vai ter que analisar, estabelecer direitinho como é que está essa questão, se vai votar pela manutenção. Essa decisão é boa ou ruim? Boa para quem e ruim para quem? Não, essa decisão, Luzino, é boa. Do pedido de vistas. Do pedido de vistas é ruim para os enfermeiros, porque deixa eles numa intranquilidade em relação à questão da efetividade do início do pagamento, tá? Porque estava previsto para começar, está acertado para valer para agora no mês de maio. No entanto, isso torna a situação completamente indefinida, mas os políticos, no caso, os gestores, tanto os governadores quanto os prefeitos, acham que essa medida, então,
retomada pelo pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, é uma coisa que dá uma certa aliviada para eles, porque aí sim, eles acreditam que vai ter que estabelecer esse piso da enfermagem, a União tendo que pagar o quê? 100% do piso para os servidores dos seus quadros, mas como é que fica o repasse dessas verbas restantes? Então, esse assunto continua pendente com o pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida, vamos falar sobre essa pesquisa nacional que coloca a Assembleia Legislativa do Ceará como a quarta em maior transparência entre os legislativos estaduais do país. E também sobre a CPMI mista, Luzenor, dos atos do 8 de janeiro, que começam hoje. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.